Salve pessoal! Professor Helder por aqui e no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre um operador, ou melhor dizendo, uma instrução que é muito conhecida e está disponível em quase todas as linguagens de programação, tá? Que usa muito daquilo que nós vimos nos vídeos anteriores sobre expressões relacionais e expressões lógicas, tá? Então, o condicional, isso que nós vamos ver hoje, é o if, tá? Então, essencialmente, o if, né, que é um operador condicional, né, uma instrução que ela serve para dizer o seguinte: se alguma condição que for do nosso interesse for verdadeira, executa algum trecho de código específico. Caso contrário, executa outro ou não executa nada, tá? Então, a gente consegue com o if controlar o fluxo de execução dos nossos programas, tá? Então, para a gente entender bem como o if funciona, vamos ver um exemplinho bem simples que era um dos nossos exercícios, tá? Que é simplesmente calcular a área de um triângulo, né? Então, para a gente calcular a área do triângulo, a gente vai fazer base vezes altura, dividir por 2, né, segundo essa equação aqui, e agora a gente vai pedir para o usuário informar qual é o valor de base e qual é o valor de altura, tá? Então, programinha bem simples aqui para a gente exemplificar o funcionamento do if. Então, se a gente der uma olhadinha nesse programa para o cálculo da área, ele fica assim, né? Um programinha bem simples aí, ó, 4 linhas, daria para fazer em menos até, se quisesse. Mas o que a gente tem aqui? Eu tenho uma entrada com o usuário, né, que eu peço o tamanho da base, faço a conversão para número de ponto flutuante, depois faço o mesmo para a altura, né, eu obtenho a altura, lembrando, né, vai ser string, né, esse comando aqui vai retornar um string, e aqui nós convertemos ele para ponto flutuante. Em seguida, com esses dois dados, eu calculo a área, e logo em seguida eu mostro essa área para o meu usuário, tá? Aí, talvez vocês já tenham se dado conta do problema que pode acontecer aqui, né? O problema que pode acontecer aqui é o nosso usuário digitar algum valor para a base ou para a altura que seja negativo. Então, o que vai acontecer se ele digitar algo negativo? Simplesmente o programa vai calcular, né, normalmente, então vamos colocar aqui, ó, uma base menos 5, tá? Colocar uma altura 10. Bacana, tipo, o programa funcionou, mas ele colocou uma área negativa, né, o que, né, a área negativa não acaba não fazendo muito sentido. Então o que a gente pode fazer aqui? Eu posso obter os valores de base e de altura e fazer uma verificação, né? Porque eu preciso que, para o meu programa, para ele fazer sentido aqui, eu preciso que esses valores sejam positivos, tá? Então esse é um exemplo bem interessante, bem simples, mas bem assim, que capta bem a essência do if, né? Do nosso condicional. Eu só realizar algo se uma condição minha for verdadeira, se uma condição minha for satisfeita, legal? Então o if nada mais é do que a tradução do C para o inglês, né? Então o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Logo em seguida da gente obter o valor da base, eu posso fazer a perguntinha seguinte. Então, se, tá, base for menor do que zero. Tá? Então, se a base for menor do que zero, significa que eu informei algum valor negativo. Então, o que eu quero fazer aqui? Só para mostrar algo bem simples que a gente pode fazer, é o seguinte, se o meu valor for negativo, eu vou supor que o meu usuário simplesmente errou, digitou o sinal de negativo onde não deveria, e eu vou, nesse caso aqui, converter esse valor para positivo. Tá? Só vou fazer uma conversão. Então, vamos pensar no seguinte, olha, se a base for negativa, tá? Então se o usuário informou um valor negativo aqui, o que eu vou fazer? Daí a gente coloca os dois pontos. Então o que a gente tem aqui? Se, se, condição, e aqui esse dois pontos seria o meu então, né? Se, condição, então, faça. Aí vocês notem que no momento que eu já dei o Enter aqui, no Tony e na
maioria esmagadora das IDEs que a gente pode utilizar, vocês vejam que ele automaticamente fez a indentação aqui, né? Ele colocou o meu código um pouquinho para frente, tá? E aí no caso do Python, é bem interessante essa linguagem, porque a indentação diz o seguinte para o meu programa, diz que isso aqui, tudo que estiver indentado aqui, é um bloco de código, que compõe este if aqui, ou seja, que compõe essa condição, isso que veio antes aqui do dois pontos, tá? Então o dois pontos ele determina o início de um bloco de código. E aí, para eu entrar nesse bloco de código, essa condição aqui, ela precisa ser satisfeita, legal? Então esse bloco, ele é meio que a separação, né? Por quê? Porque o nosso código-fonte, ele é executado sempre sequencialmente, né? Então, antes do meu if eu tinha aqui, eu executava essa linha, aí depois eu executava esta linha, depois eu executava esta linha e depois esta linha, né? Então, execução sequencial. Com o if, eu vou meio que quebrar essa sequência. Eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou executar as instruções que estiverem aqui dentro, somente se essa condição for satisfeita. Então a gente consegue controlar o fluxo da execução do nosso programa usando o if, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Bom, se o meu valor for negativo, vou simplesmente converter o meu valor da base para um valor positivo, né? Então essa conversão a gente pode fazer simplesmente multiplicando por -1, né? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Base recebe o valor anterior da base, tá? Ela mesma, multiplicar isso por -1, tá? Multiplicar por -1. E aí vocês vejam o seguinte, vou diminuir aqui. Vocês vejam que essa linha da altura, ela está com a indentação bem aqui na esquerda. Então isso significa que eu acabei o meu bloco de execução do if aqui. Então isso significa assim, que se eu tivesse mais algum comando que tivesse aqui, tá, eu estaria dentro do bloco de execução do if. Agora, no momento que eu já saí, que eu só removi a indentação, eu já saí do meu if, tá certo? Então isso é algo que na maioria das outras linguagens, né, o Python, olha, que eu conheço é a única que usa a indentação para isso. Fica bem prático no sentido que o código fica bem enxuto, né? Em algumas outras linguagens, não. Na maioria das linguagens, a gente tem algumas instruções para dizer o início e o fim. Então, se a gente estivesse programando em Java, ou em C, ou em C++, nós trocaríamos o dois pontos por um abre chaves e um fecha chaves. Isso em C, C++ e Java é o que indica o início e o fim de um bloco de código, tá? E aí nós não somos obrigados a usar a indentação, nesse caso do C e do Java, né? Tem outras linguagens, o Pascal, Delphi, por exemplo, que ao invés de abre chaves e fecha chaves, utilizam begin e utilizam um end aqui, tá? Mas aí o que acontece? Para a visibilidade do código, mesmo usando begin e end, início, fim, abre chaves, fecha chaves, a gente quase sempre acaba indentando o código. Para quê? Para ficar mais legível, né? Senão acaba ficando tudo ali dentro da mesma coluna e a gente não consegue perceber que aquilo é um controle de fluxo. Então a ideia de quem desenvolveu o Python é o seguinte, bom, se a gente faz indentação sempre ou quase sempre, e isso fica mais legível, então vamos usar a indentação para definir o início e o fim de um bloco de código. Tá? Então por isso que no Python a gente não precisa de begin nem de end, e nós só usamos o dois pontos para determinar o início de um bloco. Tá? E aí depois, quando a gente tiver a indentação aqui, já é um trecho do nosso bloco. Tá? Detalhezinho importante, né? A indentação, em geral, a gente está acostumado a usar a tecla Tab, tá? A tecla Tab para isso. Então, se eu tiver aqui e digitar qualquer coisa, e eu vir aqui no comecinho e apertar o Tab, que é o que a gente está acostumado a usar no Word, Google Doc, qualquer coisa assim, ele empurra o texto para frente, só que no caso dos editores,
Word, Doc, etc., eles têm um caractere especial que representa esse tab, a tabulação. Tá? No caso do Python, a indentação ela é dada por espaços em branco. Aí, se a gente estiver usando um IDE, tipo Tony, Visual Studio, PyCharm, qualquer outro, tá? O próprio Tony vai converter o nosso tab para espaços em branco. Mas, dependendo do editor que vocês estiverem usando, às vezes vale a pena conferir se realmente está espaço em branco. Né? A maioria dos IDEs faz essa conversão automática. Se a gente der uma olhadinha, olha, eu consigo selecionar o texto aqui, ó, e ver que a indentação está sendo dada por 4 espaços em branco, ao invés de só um caractere que representa a tabulação. Tá? Detalhezinho só para a gente ficar atento, mas usando o Tony ou algum outro ambiente desses, não tem necessidade da gente pensar nisso. Tá? Então o que importa é que a indentação vai determinar aqui o nosso bloco de código. Então no nosso caso aqui, meu bloco só tem essa linha. Tá? Então vamos ver o que vai acontecer agora se a gente executar o código de antes. Tá? Então estou rodando ele, vou colocar o mesmo valor, ó, -5, conforme a altura, vai dar 10, área do triângulo, 25. Tá? Então, o que isso significa? Que ele entrou no if uma vez que a minha condição foi satisfeita e executou essa linha aqui. E depois seguiu para a execução das demais linhas do meu programa. Tá? E aí, vocês talvez estejam se perguntando assim, tá, professor, mas você colocou só uma linha ali dentro do if, né, nesse teu bloco de código. Posso colocar mais? Pode colocar quantas linhas forem necessárias aqui dentro desse bloco de código. E o que eu posso colocar aqui dentro do bloco de código? Qualquer instrução válida do Python. Tá? Então, a gente só não pode, se eu não me engano aqui, eu criar funções ou criar classes aqui dentro de um if, a gente não vai conseguir. Tá? Mas as instruções normais, criar variável, usar a estrutura de repetição, usar listas, que é o que a gente vai ver depois, chamar funções, usar o print, usar o input, isso tudo a gente pode usar normalmente aqui dentro. Tá? Então, por exemplo, aqui para melhorar um pouco, né, para o nosso usuário entender aqui o que aconteceu, vamos avisá-lo. Né? Então vamos avisá-lo o seguinte, olha, que ele informou um valor negativo e a gente vai convertê-lo para mostrar uma área que faça mais sentido. Então vamos avisá-lo aqui, print, gosto de já colocar aqui para não esquecer de fechar. Então vamos colocar aqui, print, não xinguem o usuário, né? Você informou um valor negativo convertendo sua entrada. Ponto. Tá legal assim. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Salvei, executei. Valor da base, -8. Olha só o que já apareceu. Você informou um valor negativo, convertendo sua entrada. Então a gente executou essa linha aqui e agora o código já está aqui, já está em informe a altura. Tá? Então digitamos um valor negativo, entramos nesse bloco. Mostrei essa mensagem, apareceu ela aqui, fiz a conversão, ok, agora o código já está aqui, informe a altura. Então vamos colocar a altura aqui, 4, beleza, calculou certinho, tá legal? Agora, e se não entrar no if? Não tem problema nenhum, pessoal. Então, se essa condição não for satisfeita, essas duas linhas, elas simplesmente não são executadas. E o fluxo do programa segue normalmente após o final do bloco de código. O que determina o final do bloco de código? É quando nós voltamos a indentação, né, para o começo aqui, para essa linha de onde estava o meu comando. Tá? Depois a gente vai ver que a gente pode colocar um if dentro do outro, ou colocar umas outras estruturas que também usam blocos dentro de if. A gente pode começar, né, a coisa toda vai ficando mais elaborada. Aí nisso, o que vai determinar o fim do bloco é quando nós retornamos a indentação para o começo aqui do comando. Né? Então, como o meu comando aqui ele era o primeiro, né, no momento que eu voltei a indentação para cá, acabou o bloco de código. Tá? Então, por isso que seria como se eu tivesse aqui um início e aqui um fim. Tá? Vocês podem usar uma nova linha, como eu usei aqui,
só para ficar mais claro, mas não tem obrigatoriedade nenhuma, tá? Funcionaria da mesma forma se eu deixasse assim. Só fica mais fácil para a gente ler, especialmente agora para eu mostrar esse detalhe para vocês, tá legal? Eu vou deixar aqui só para a gente ver. E agora, para a gente fechar, vamos ver o que acontece. Então, olha, se eu colocar um valor de base positivo, coloquei 6. Vejam que não entrou no if. Tá? Por quê? Eu entrei com o valor 6, converti ele aqui, base vale 6, if base menor que 0. 6 é menor que 0? Não, não é menor que 0. Então a condição não foi satisfeita, não vou executar essas duas linhas e o meu código vem direto para cá. Então eu já peço a altura, né? Então eu vou colocar aqui a altura, de repente vamos chutar aqui 10, e aí fiz o cálculo da área. Tá? Então do mesmo jeito que a gente usou esse if para fazer essa verificação aqui da base, nós podemos depois também colocar uma verificação aqui para a altura, tá? Se assim for importante, legal? Então, para a gente fechar aqui esse vídeo sobre o if, né, depois a gente vai elaborar mais, a gente vai ver que a gente pode usar um senão, pode encadear ifs e assim por diante, mas para a gente entender principalmente essa ideia só do if, vou mostrar aqui só um outro testezinho, que é esse aqui, só para a gente ver alguns exemplos, tá? Então, vamos pensar o seguinte, o que nós podemos colocar nessa condição, tá? Então, vou colocar aqui, lembrem, né, cerquilha é comentário. Então, o que a gente pode fazer aqui, né? Eu posso colocar if em seguida de uma condição e depois o 2 pontos que determina o início do meu bloco de código. Então, o que acontece aqui? Essa condição, o que ela é? Ela é uma expressão lógica. Legal? Vou até anotar aqui. Condição, expressão lógica. Então, o que isso significa? Né? A gente pode voltar no vídeo ali de expressões relacionais e lógicas. Significa que essa condição aqui pode ser qualquer coisa que vocês imaginarem, tá? Desde que no final dela eu tenha um valor que seja true or false, ou seja, desde que no final eu tenha um valor lógico. Por isso que a condição é uma expressão lógica. Então, neste exemplo aqui, o que eu usei? Eu usei um relacional, porque eu vou retornar verdadeiro ou falso se é menor ou não, né? Verdadeiro ou falso aqui. Então, isso significa que aqui pode ser qualquer coisa mesmo. Então, se a gente quiser fazer algo até que não faça muito sentido, mas só para eu mostrar para vocês isso, o que eu posso fazer aqui? Olha, posso fazer if true, que é o nosso valor lógico de verdade. Né? Então, de verdade, nosso valor lógico para o verdadeiro. Então, se eu fizer o seguinte, ó, if true, 2 pontos, e aí eu coloco aqui, print, entrei no if. Só para a gente fazer um testezinho. Então vejam que esse programa aqui não faz nada, tá? Mas olhem só o que vai acontecer quando eu executar ele. Entrei no if. Por quê? Porque essa condição aqui, ela é sempre verdadeira. Então esse if aqui é um if que não serve para absolutamente nada. É como se eu não tivesse ele. E como isso aqui vai dar sempre verdadeiro, nosso código-fonte sempre vai entrar aqui e as linhas depois desse bloco, de repente eu posso colocar aqui mais uma linha, depois do bloco, tá? Essa linha aqui ela sempre vai ser executada como se eu não tivesse o if, tá? Então não faz sentido, mas é só para vocês entenderem que aqui é o resultado de uma expressão lógica, tá? Então ao contrário, se eu tivesse colocado aqui if false, tá? If false, eu jamais vou executar essa linha aqui. Tá? Nesse caso, jamais vou executar essa linha. Então, o que acontece? Depois do bloco. Então, essa linha aqui nunca vai ser executada. Legal? Nos exercícios que nós fizemos, né, especialmente nos exercícios sobre expressões relacionais, expressões lógicas, o que a gente estava fazendo? A gente verificava o seguinte, por exemplo, aqui eu coloquei o número 1 recebe menos 1. Então vamos supor que eu pedisse o seguinte para vocês,
elabore uma expressão lógica e verifique se o número é positivo ou negativo. Retorne verdadeiro se for positivo, falso se for negativo. Então o que a gente pode fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte: positivo recebe número 1 maior do que 0. Então, no valor da variável positivo, eu tenho um valor lógico aqui, que é o resultado desta expressão aqui. Legal? E aí vem a pergunta: tá, professor, faz diferença então eu usar número maior do que 0 aqui na minha condição, ou eu uso positivo aqui na minha condição? Porque nesse caso aqui, tanto faz. Então, vejam só, posso colocar aqui if positivo. Entrei no if, tá? Então notem aqui, deixa eu colocar um valor positivo, só para a gente fazer essa brincadeira, tá? Então eu tenho número recebe 1, positivo recebe número maior que 0, 1 é maior que 0? É, vai dar verdadeiro. Então if positivo, entrei no if, vou até colocar aqui, valor é positivo, tá? Só dar uma mensagenzinha. Então, vamos lá. Opa, o que eu esqueci? Ah, escrevi errado. Positivo não, né, professor? Positivo. Agora sim. Positivo aqui. Foi. Ó, entrei no if, o valor é positivo. Tá? Que outra forma de eu escrever isso que funciona exatamente da mesma forma? Eu poderia, então, simplesmente colocar aqui, ó, if número maior que 0. Então, tem diferença eu usar positivo, que é o resultado da expressão lógica, ou colocar a expressão diretamente aqui? Não, não tem diferença nenhuma. Tá? O que vai fazer diferença é a legibilidade. Então, de repente, se essa expressão aqui começar a ficar muito grande, né, eu gosto de dizer assim, se ela ocupa meio que metade da tela, talvez seja sinal que a gente pode quebrar ela e talvez calcular ela antes só para a condição ficar mais legível, mas não tem diferença nenhuma em termos de execução. Então, do mesmo jeito que antes eu tinha if positivo, agora eu posso colocar if número maior que 0 e vai funcionar exatamente da mesma forma. Tá? Ó, entrou no if, o valor é positivo. Vou colocar o positivo aqui novamente. Ó, if positivo. Ó, de novo eu digitei errado. If positivo, agora sim. Vamos colocar aqui negativo, tá? Negativo para cá. Vamos rodar e vejam que agora ele já não entrou. Mas o funcionamento é exatamente o mesmo, certo? Então, pessoal, resumindo aqui a nossa sintaxe do if, tá? Então, voltar para esse exemplo aqui. O que a gente tem? O uso do if, uma condição. Condição que é uma expressão lógica. Qualquer coisa que retorne um verdadeiro ou falso. Claro que isso tem que fazer sentido com a condição que vocês querem. Aí vem o 2 pontos, tá? Que representa o início do nosso bloco de código. Para o bloco de código a gente vai usar a indentação, que determina ele, e para determinar o final do bloco, a gente simplesmente volta à indentação do if, ou do que nós usamos na abertura daquele bloco. Tá? E aí o if, propósito dele, controlar o fluxo. Se a condição for verdade, executa as instruções que estão no bloco. Se não, nós vamos ver nos próximos vídeos. Certo, pessoal? Espero que tenham compreendido bem aí o if. Isso fecha este vídeo. Nos vemos nos próximos. Até mais!